Hoje nós vamos falar sobre inventário. É a partir do entendimento do que seja um inventário que vai ficar evidente a necessidade de cuidado com o nosso patrimônio e com as pessoas que nós amamos. Então vamos começar aqui entendendo o que é o inventário. O inventário ele é um procedimento no qual se realiza o levantamento dos bens deixados por uma pessoa após o seu falecimento. Então ele precisa ser feito para que haja ali a transmissão dos bens do falecido para os herdeiros. Mas não é só isso, tá? O inventário ele tem também a função de garantir que dívidas deixadas pelo falecido sejam pagas antes da divisão dos bens para os herdeiros. E o principal, né, é no inventário que a Secretaria da Fazenda do Estado vai calcular o valor do imposto sobre essa transmissão. É o famoso ITCMD, ou Imposto sobre Herança. Se a pessoa não realiza um planejamento patrimonial e falece, o inventário vai ser obrigatório. E ele tem um prazo para ser aberto, que por lei é de 60 dias a contar da data do falecimento. Então, se o inventário não for aberto nesse período, vai incidir uma multa que, a depender do estado, pode chegar a 20% do valor do imposto devido. E olha, gente, os custos com o inventário, eles podem consumir de 20% a 40% do patrimônio da família. No nosso evento, a jornada Patrimônio em Foco, Construindo Legados, eu vou mostrar para você, na ponta do lápis, os custos do inventário. Então, esteja presente ao vivo em nossas aulas para você não perder nenhuma informação. E se você ainda não se inscreveu, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Corre lá, se inscreve e entra no grupo do WhatsApp. É pelo grupo do WhatsApp que nós encaminharemos os links e os materiais do evento, tá bom? Mas ó, para abrir o inventário, o primeiro passo vai ser a contratação do advogado, viu? É obrigatória a participação do advogado no inventário. Pode ser apenas um advogado para a família inteira, ou se não houver um consenso ali, cada herdeiro pode contratar o seu advogado, tá? Uma outra informação importante sobre o inventário é que ele pode ser feito tanto na via judicial quanto na via extrajudicial, que é aquela feita no cartório, tá? O inventário extrajudicial, ele, lógico, vai ser menos oneroso e menos demorado quando a gente compara com o inventário judicial. E houve, o ano passado, algumas mudanças na resolução 35 do CNJ, que trouxe ali várias alterações no procedimento do inventário extrajudicial. Com isso, hoje, o único requisito de fato que precisa ser cumprido para a realização do inventário extrajudicial é que haja ali consenso entre os herdeiros. Ou seja, não pode haver discussão sobre a divisão do patrimônio. A partir dessas alterações, é possível fazer o inventário extrajudicial, tanto com menor ou incapaz, como também quando há o testamento. Essas duas coisas exigiam anteriormente que o inventário fosse judicial. Então, a gente fica assim, né, com a impressão de que houve uma facilitação. Mas olha, cuidado, tem muitas armadilhas nessas facilidades, viu? Bom mesmo é não ter que passar pelo inventário. Agora, ainda falando sobre o procedimento, né? O inventário extrajudicial, ele é iniciado num cartório de notas. É feita ali uma análise documental pelo tabelião e se finaliza com a lavratura da escritura pública de inventário e partilha. Esse documento, gente, ele tem o mesmo efeito que uma sentença judicial. E olha, a quitação dos débitos fiscais é um aspecto muito importante a se falar. É importante que os impostos e os tributos devidos pelo falecido sejam regularizados antes da partilha dos bens entre os herdeiros. Para quê? Para evitar futuros problemas com a Receita Federal e com os órgãos fiscalizadores. No inventário extrajudicial, a quitação dos débitos fiscais ela pode ser realizada de duas maneiras, tá? A primeira delas é por meio de uma declaração dos herdeiros. Então, os herdeiros vão lá e declaram, né, apresentam uma declaração atestando que o falecido não deixou dívidas com a Fazenda Pública. Essa declaração ela vai ser assinada pelos herdeiros e pelo advogado e anexada ao processo de inventário. Agora, é importante lembrar que, caso seja constatado posteriormente que o falecido deixou dívidas, os herdeiros vão ser responsáveis pelo pagamento. Eu não indico muito isso, tá? Eu indico a segunda opção, que é por meio da certidão negativa de débitos junto à Receita Federal e aos órgãos fiscais estaduais e municipais. Então, essa certidão, ela vai atestar que o falecido não deixou dívidas com a Fazenda Pública e que deve ser ali apresentada ao cartório no momento da lavratura da escritura de inventário e partilha.
Um outro cuidado a se ter é com relação ao ITCMD, aquele imposto da herança, tá? O ITCMD ele é um tributo estadual que incide sobre a transferência de bens por herança ou doação. No inventário extrajudicial, é necessário realizar o recolhimento prévio desse imposto antes da lavratura de escritura pública de inventário e partilha. Para isso, é necessário que os herdeiros apresentem ao cartório de notas o comprovante de pagamento desse imposto, ou então, se for o caso, a declaração de isenção e de imunidade. E olha, vale ressaltar que o não pagamento do ITCMD pode gerar problemas futuros para os herdeiros. Por exemplo, a cobrança de multas e juros, como eu falei inicialmente, e também a impossibilidade de transferência dos bens para o nome dos herdeiros. Então, por isso, é fundamental o recolhimento do imposto e que ele seja feito ali da forma correta e dentro das práticas, dos prazos estabelecidos, tá? Bom, e qual é o procedimento judicial? Então, o inventário judicial ele começa com uma petição inicial, ou seja, um pedido ao juiz para a abertura do procedimento de inventário. Daí vai ser feita a nomeação do inventariante, a citação dos herdeiros, a avaliação patrimonial e a partilha. E, gente, pasmem, tá? Em cada ato realizado, o processo pode ficar ali meses parados. Sem falar que as custas judiciais vão ter como base de cálculo, né, o valor de mercado desses bens. Gente, olha, o inventário, ele sempre vai estar atrelado ao luto e à perda de uma pessoa. É um momento ali de fragilidade, é um momento de dor, é um momento em que você precisa se reestruturar, seja emocionalmente, seja financeiramente. E olha só, no meio desse turbilhão de acontecimentos, vem o inventário. Então, soma-se ao luto a burocracia e os prejuízos do inventário. E olha, para algumas famílias, a dor e o prejuízo eles são maiores porque existem questões familiares que vão ser levadas à justiça. Então, se há ali um desentendimento entre os familiares, se há relações conflituosas, seja no núcleo familiar atual ou em vínculos familiares que perpassam essa família, não tenha dúvida, tá? De que o procedimento de inventário, de que no procedimento do inventário, esses conflitos eles vão ser potencializados. Muitas vezes não é nem por questão financeira, tá? Ou não apenas por isso, mas a disputa pelo quinhão passa a ser utilizada como uma ferramenta para atingir o outro. E esse conflito pode durar anos, pode durar décadas. Então, no fim, passa a ser a única coisa que une aquela família. Eu penso assim que isso por si só já deveria ser suficiente para que as famílias buscassem estratégias para evitar o inventário, não é mesmo? E aí, essa é a boa nova, tá? Tem como evitar que a sua família passe por esse pesadelo. Eu sempre falo que quem planeja sai na frente. O planejamento patrimonial é a forma de você organizar o seu patrimônio e a sua sucessão com segurança e com economia. E eu me sinto assim responsável por levar essa informação, esse conhecimento para as pessoas, né, para as famílias. E nós temos muito o que conversar, viu? O inventário, como eu falei, ele é assim, o ponto de partida. Mas ainda tem muita informação para passar para vocês. Não à toa, nós vemos aí tantas famílias bilionárias sem preocupações com o inventário. Por quê? Porque elas já fizeram o seu planejamento patrimonial. E se você está pensando que o planejamento patrimonial não é para você, afinal, né, você não é bilionário, eu te digo com tranquilidade, você pode e deve fazer o seu planejamento patrimonial. Como? Então eu te conto na jornada Patrimônio em Foco, Construindo Legados. Não se esqueça de marcar na sua agenda e estar ao vivo nos nossos encontros, tá? E se você ainda não fez a sua inscrição, corre, tá em tempo. Clica no link que está aqui na descrição do vídeo, faça a sua inscrição e entre no grupo do WhatsApp. E ó, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Te vejo em breve.